Bem-vindo! Hoje vamos explorar de ponta a ponta Guerreiras do K-pop, filme explicado completo em português e analisado, mergulhando nas camadas da história, nos personagens, nas músicas, nos visuais e em tudo que faz deste longa algo tão especial. Este filme completo em português nos apresenta o grupo Hunter X, 3 garotas que arrasam nos palcos e, ao mesmo tempo, enfrentam uma missão secreta: proteger o mundo humano contra forças demoníacas. Rumi, Mira e Zoe são estrelas globais do K-pop, com luz própria, coreografias incríveis, fãs ao redor do planeta, mas nos bastidores elas vestem armaduras, empunham armas e lutam em realidades que o público normal não enxerga. A dualidade palco versus batalha estrutural faz com que o filme completo em português Guerreiras do K-pop funcione tanto como espetáculo musical quanto como história de superação. A visualização desse filme completo em português traz para nós a chance de entender como o universo pop e o universo fantástico se cruzam. A música vira poder, o microfone vira arma, o palco vira campo de batalha. Quando você assistir a versão em português, vai perceber como os diálogos, a entonação, a dublagem estão pensados para que esse cruzamento funcione, para que o espectador se identifique com o brilho do palco, mas também entenda o peso da missão. Em seguida, vamos detalhar o enredo, cena a cena, para que você que está assistindo ou já assistiu o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, possa captar tudo. Desde o começo, com o nascimento da banda, até o clímax onde tudo converge. No início de Guerreiras do K-pop, somos apresentados a Hunter X em seu auge. Luzes, aplausos, estádios lotados. Rumi segura o microfone com confiança, Mira desliza na coreografia com precisão e Zoe entrega versos que ecoam. Mas aí entra o outro lado. Depois do show, quando as luzes se apagam, elas correm para uma missão diferente. Elas entram em uma sala de preparação, vestem coletes protetores, pegam armas modernas misturadas a elementos tradicionais, acionam dispositivos que brilham como luzes de palco. E o inimigo aparece. É uma transição que o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, coloca de forma muito bem amarrada. Festa e combate, música e mitologia, fãs e demônios. A protagonista Rumi enfrenta seu legado. Filha de uma caçadora de demônios e de circunstâncias sombrias, ela carrega culpa, medo e desejo de pertencimento. Mira veio de uma família rica e abandonou o conforto para provar que podia fazer a diferença. Zoe chegou do Zawai para a Coreia, encontrou raízes, cultura e a necessidade de provar seu valor. A antagonista principal aparece, os Saja Boys, boy band rival, com sorrisos encantadores, coreografias impecáveis, fãs delirando, até a verdade vir à tona. Demônios disfarçados que canalizam almas, drenam energia dos fãs e ameaçam romper a barreira protetora chamada Honmun. Quando você assiste a versão em português desse filme completo em português, fique atento às pistas visuais. Os posters nos bastidores, os nomes dos álbuns fictícios, os efeitos de luz que simulam palco e feitiço, tudo isso constrói a ambientação. E à medida que nos aproximamos do clímax, Hunter X precisa unir não só seu talento de palco, mas sua conexão como irmãs de missão, porque não basta cantar com perfeição, precisa confiar, precisa revelar, precisa lutar. Agora vamos olhar para além da história e nos concentrar em 2 aspectos que fazem Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado se destacar, a estética musical, plays visual e as mensagens que ela carrega. Primeiro, a estética. Imagine luzes de show piscando, grande palco, coreografia de roupas glamurosas, transições rápidas entre câmera estilo videoclipe e câmeras que param nos rostos das protagonistas, close-ups, reflexos de espelhos, câmera lenta no salto de Mira, flash no microfone da Zoe. Tudo isso combinado com cenas de ação, corridas por beiradas de edifícios em Seul, neon refletido na chuva, armas que emitem luz violeta, os demônios com aparências estilizadas, não simplesmente feios e monstruosos, mas misturados com glamour, máscaras modernas, microfones invertidos como lâminas. A versão em português desse filme completo em português mantém essa energia, e você no vídeo, ao assistir, vai notar que as vozes foram adaptadas para manter ritmo, impacto, emoção. Em segundo lugar, as mensagens. O filme fala sobre a aceitação de quem você é. Rumi precisou encarar que era diferente, que vinha de um legado. Mira descobriu que fugir de expectativas não era o caminho se não aceitasse seus próprios medos.
Zoe percebeu que pertencer a duas culturas é força, não fraqueza. A música torna-se metáfora para o poder coletivo. Quando Hunter X canta, a proteção chamada Honmun brilha. Quando os Saja Boys cantam para corromper, a alma dos fãs treme. O palco não é apenas para brilhar, é para proteger. Assistindo a versão em português desse filme completo em português Guerreiras do K-pop, pense: qual foi a última vez que eu ouvi uma música e senti que aquilo poderia me salvar ou me empoderar? Que o show poderia ser uma batalha simbólica da minha vida? Esse filme nos convida a isso, e o resultado é um longa que entretém, emociona e inspira. Conforme a trama de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado avança, a energia entre as personagens começa a mudar. O público percebe que o sucesso do grupo Hunter X não é apenas resultado de talento, mas também de laços profundos e desafios emocionais. Rumi começa a sentir o peso da responsabilidade de ser líder, pois ela acredita que, se algo der errado, tudo recairá sobre ela. Mira tenta manter a harmonia, mas se sente cada vez mais pressionada pela perfeição que o público espera. Zoe, por outro lado, tenta disfarçar a saudade de casa e o medo de não ser totalmente aceita por ser estrangeira em uma cultura que ela tanto ama. Essas camadas emocionais tornam o filme completo em português Guerreiras do K-pop mais humano, mais próximo de quem assiste, porque cada uma das meninas representa um pedaço da jornada de quem luta pelos próprios sonhos. A dublagem brasileira reforça esse sentimento, trazendo vozes com emoção verdadeira. Rumi soa decidida, mas sensível. Mira fala com firmeza e doçura. Zoe tem aquele tom divertido e espontâneo que quebra a atenção. Tudo isso faz com que, ao assistir ao filme completo em português, o espectador mergulhe de corpo e alma, sentindo que está acompanhando pessoas reais, não apenas personagens de ficção. Enquanto as lutas aumentam e o mistério dos demônios se intensifica, a união delas se torna o maior poder que possuem. É nesse ponto que o filme mostra seu coração. A amizade que vence o medo, o som que vence o silêncio, o amor que vence a escuridão. Em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, a narrativa vai ficando mais densa quando o grupo rival, os Saja Boys, começa a manipular a mídia e o público contra as garotas. Eles usam o poder da fama para distorcer a verdade, fazendo parecer que as guerreiras são as vilãs. Isso cria uma tensão incrível, pois o público dentro do universo do filme começa a duvidar delas, enquanto nós, espectadores, sabemos a verdade. Essa inversão cria um comentário social sobre a cultura pop moderna. O quanto a imagem pública pode ser manipulada, o quanto as redes sociais podem destruir reputações em segundos. O roteiro é inteligente, porque usa o contexto do K-pop, onde tudo é visual, performático e controlado, para discutir autenticidade. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, aproveita essa oportunidade para mostrar o que existe por trás da fama: cansaço, medo, amor, sacrifício e esperança. Há uma cena emblemática onde Rumi, sozinha em um camarim escuro, olha para o espelho e diz que já não sabe se está cantando para os fãs ou para se lembrar de quem é. Esse momento é uma das falas mais emocionantes, e na versão em português o impacto é ainda mais forte, porque o tom da dubladora traz uma vulnerabilidade que toca fundo. Zoe, por sua vez, tem um momento lindo quando compõe uma música que fala sobre não desistir mesmo quando o mundo duvida de você, e essa canção se transforma em um hino dentro da história. O público que assiste ao filme completo em português percebe que a trilha sonora não é apenas pano de fundo, mas parte da narrativa. Cada nota, cada refrão é um passo no crescimento das personagens. O resultado é uma experiência que mistura cinema, música e emoção em um só ritmo. Enquanto a batalha entre Hunter X e os Saja Boys chega ao auge, o filme completo em português Guerreiras do K-pop mostra uma explosão de cores, som e movimento que parece um videoclipe em chamas. As luzes dançam com o ritmo das músicas. Os figurinos se transformam em armaduras de energia e a cidade de Seul vira um palco cósmico, onde as notas musicais se tornam armas de defesa. Rumi lidera o ataque final, com um solo vocal que literalmente cria ondas de energia luminosa, enquanto Mira protege as duas com escudos sonoros e Zoe sincroniza batidas que desarmam os inimigos. A ação é intensa, mas o roteiro nunca deixa de lado o sentimento. Cada golpe é acompanhado de uma lembrança. Cada avanço representa o perdão. Cada queda mostra o quanto elas aprenderam. É impossível assistir a versão em português do filme completo Guerreiras do K-pop sem se arrepiar, porque a dublagem traz vida às emoções de cada momento.
Os efeitos sonoros e a mixagem são pensados para que cada explosão soe como um acorde e cada nota se transforme em força. A produção caprichou na união entre o visual e o som. As cenas de luta parecem coreografias de dança e as coreografias de dança parecem batalhas épicas. Isso cria uma experiência única, onde a música e a ação se fundem em um espetáculo que só o K-pop poderia inspirar. O clímax é vibrante, mas o filme continua mostrando que o verdadeiro poder não vem apenas das armas, e sim da coragem de acreditar, mesmo quando o mundo inteiro parece contra você. Guerreiras do K-pop. Filme completo em português. Explicado e analisado, entrega exatamente isso. Uma celebração da força feminina, da amizade e da arte como forma de resistência. Depois da batalha principal, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, entra em uma fase mais introspectiva. As luzes diminuem, o ritmo desacelera e o público tem tempo para respirar e compreender o impacto do que aconteceu. O palco destruído simboliza o preço da vitória, e as meninas se reencontram não como ídolos, mas como pessoas. Rumi, sentada entre destroços e microfones quebrados, observa o horizonte da cidade e pensa em tudo que perderam e em tudo que ganharam. Mira se aproxima e diz que talvez a fama nunca tenha sido o verdadeiro objetivo, e sim a conexão. Zoe aparece com o celular na mão, mostrando mensagens de fãs que dizem: "Vocês nos inspiraram a continuar." Esse momento é lindo, porque mostra que, mesmo em meio ao caos, ainda há luz. A música de fundo é suave, quase um sussurro, com vozes harmonizando como se fossem respirações em uníssono. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, consegue fazer o público sentir esse recomeço. É como se a câmera dissesse: agora que o show acabou, quem somos nós? Essa é a essência do longa, e é por isso que ele se destaca entre as produções modernas do gênero. Ele não fala apenas de brilhar, mas também de aprender a ser vulnerável. Cada detalhe, da iluminação às expressões, reforça essa sensação de reconstrução. E é aqui que o roteiro nos prepara para a virada emocional, o ponto onde a história se transforma em algo maior que a luta, uma reflexão sobre o significado de se reinventar diante da dor. Em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, há uma transição suave entre o pós-batalha e o novo propósito das protagonistas. Elas entendem que a música não é apenas entretenimento, mas uma forma de conectar corações e restaurar o equilíbrio que os demônios tentaram corromper. Surge então uma sequência de ensaios e composições que simboliza o renascimento da banda. A câmera acompanha o processo, os dedos de Zoe no teclado, o olhar concentrado de Mira na coreografia, Rumi testando notas no microfone. Não há pressa, não há pirotecnia, só verdade. A trilha que toca se chama Eternal Stage e se transforma em um símbolo da segunda fase do grupo. Quando o público assiste a versão do filme completo em português, percebe que a tradução das letras mantém o peso emocional das originais, com versos que falam sobre acreditar de novo, sobre não desistir quando tudo parece acabado. É impossível não se arrepiar quando elas cantam juntas no estúdio e uma energia dourada começa a surgir ao redor delas, representando o poder da harmonia. Esse detalhe visual é uma das coisas mais marcantes. A música literalmente cura as feridas do mundo. Ao mesmo tempo, as cenas mostrando fãs reagindo nas redes sociais, postando mensagens de esperança, o filme usa esses elementos para unir ficção e realidade, lembrando o público que o poder da arte é real. Assistir à versão dublada em português torna essa mensagem ainda mais próxima, porque cada palavra soa familiar, cada sentimento parece nosso. Guerreiras do K-pop mostra que mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em música, e que cada nota pode ser um passo para a cura. Com o grupo reencontrando sua força, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, leva o público a uma nova missão, mais simbólica e emocional. Agora, não se trata mais de derrotar inimigos físicos, mas de enfrentar as sombras internas. Rumi encara o medo de falhar. Mira confronta o perfeccionismo que a aprisiona e Zoe precisa aceitar sua dualidade cultural. A trama se torna quase espiritual e a direção de arte acompanha isso. As cores mudam de tons metálicos e vibrantes para paletas mais suaves e humanas, representando o amadurecimento das personagens. Há uma cena emblemática em que Rumi caminha sozinha por um palco vazio e cada passo ecoa como batidas de coração, uma metáfora sobre o som da própria alma.
Quando ela fecha os olhos e canta sem microfone, a música se espalha como luz, mostrando que o verdadeiro poder não vem das máquinas nem do público, mas da verdade interior. Na versão em português, essa sequência é especialmente tocante, porque a dublagem carrega emoção pura, e o som ambiente foi adaptado para dar ainda mais intensidade. É uma parte que exige silêncio, respiração e presença. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, nos leva a pensar sobre a nossa própria jornada. O que acontece quando o palco da vida apaga as luzes e o que resta é só a nossa voz. Esse tipo de reflexão faz com que o longa vá além do entretenimento. Ele se transforma em uma experiência que inspira o espectador a olhar para dentro, a perceber que cada queda é uma chance de se levantar mais forte. E é esse sentimento que dá continuidade à história, preparando o caminho para as revelações finais que ainda estão por vir, com mais músicas, descobertas e reencontros. Enquanto o tempo passa dentro da história de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, vemos as protagonistas amadurecerem não só como artistas, mas como pessoas que aprenderam a lidar com perdas e expectativas. O roteiro mostra que o brilho do palco tem um preço, e o filme não tem medo de expor essa vulnerabilidade. Em uma sequência poderosa, o grupo retorna ao local do primeiro show, agora completamente vazio, com luzes apagadas e pôsteres antigos rasgados nas paredes. Rumi toca o chão e lembra da sensação de cantar pela primeira vez. Mira observa o reflexo das luzes quebradas e diz que o palco é um espelho da alma. Zoe respira fundo e começa a cantar baixinho o refrão que deu origem a tudo. A câmera gira lentamente ao redor das três, como se captasse memórias. Esse tipo de direção transforma o filme completo em português Guerreiras do K-pop em uma carta de amor à arte, aquilo que nasce entre a dor e a beleza. A dublagem reforça essa emoção, sem exageros, deixando espaço para o silêncio entre as palavras. A trilha suave com instrumentos tradicionais coreanos misturados a batidas eletrônicas cria uma sensação de nostalgia. E o espectador sente que esse é o ponto onde a história vira uma celebração da jornada, não do destino. É nesse equilíbrio entre som e silêncio, entre palco e bastidor, que o longa se destaca, mostrando que o verdadeiro espetáculo acontece dentro da alma das guerreiras. Na parte seguinte de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, surge uma nova camada de conflito, o passado. As protagonistas descobrem que o poder que usam para lutar tem raízes antigas, ligadas a um grupo de caçadoras lendárias chamado as Guardiãs da Harmonia. Essa revelação muda tudo, pois elas percebem que a música é uma herança espiritual transmitida de geração em geração. Rumi encontra um diário escondido com partituras antigas e anotações de sua mãe, revelando que as melodias que ela canta hoje têm poder porque nascem de uma linhagem ancestral. Mira descobre que seu talento para dançar vem de uma antiga guerreira que dominava a arte dos movimentos sagrados. E Zoe percebe que sua mistura de culturas é o elo que faltava para equilibrar o som. Essa parte do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, é riquíssima em simbolismo. As cenas alternam entre flashbacks e o presente, com cores sépia e trilhas vocais etéreas. A direção aposta na emoção pura. Vemos lágrimas, abraços e reconciliações. O público brasileiro, ao assistir a essa versão dublada, sente a força dessas conexões porque a adaptação preserva a espiritualidade do diálogo. Cada frase soa como uma confissão. A frase marcante vem de Rumi. Não somos apenas cantoras, somos o eco de quem veio antes. Essa linha resume a essência do filme, a ideia de que a arte nunca morre, apenas se transforma. E à medida que as guerreiras entendem isso, elas começam a compor uma nova música, algo que une o passado e o presente em uma melodia de esperança. Quando essa nova canção começa a nascer, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, entra em sua fase mais emocional e espiritual. O processo de criação da música final é tratado como um ritual. Cada uma das três protagonistas traz uma parte de si, e o filme mostra isso com metáforas visuais. Rumi coloca uma vela sobre o piano e escreve versos sobre coragem. Mira dança em silêncio, deixando rastros de luz no chão, como se cada passo desenhasse notas. Zoe grava sons da cidade, buzinas, risadas, chuva, e os transforma em batidas. Tudo isso se funde em uma canção chamada Shine On Me, que representa o renascimento do grupo e o poder da união. A trilha cresce aos poucos, acompanhando o ritmo dos corações delas, até que o refrão explode em harmonia.
O público sente a energia da superação, a beleza do som que nasce do amor e do perdão. A versão do filme completo em português mantém essa força. As vozes das dubladoras foram cuidadosamente ajustadas para soar como se estivessem realmente cantando juntas, e isso dá autenticidade à cena. É o tipo de momento que arrepia, que faz o espectador esquecer que está vendo uma animação e acreditar que está diante de um show de verdade. E o mais bonito é que, no meio dessa melodia, há um silêncio simbólico. Aquele instante em que tudo para e o coração fala mais alto. Essa é a mensagem central do longa. Não importa quantas batalhas você enfrente, sempre haverá uma nota capaz de reacender a esperança. Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, transforma essa ideia em pura emoção, mostrando que a música é o elo entre o humano e o divino, entre o palco e o coração. Conforme o público mergulha mais fundo em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, fica claro que o filme é mais do que uma história de fama e música. É um retrato de como os sonhos podem ser reconstruídos mesmo depois de caírem. O roteiro começa a explorar os bastidores da indústria musical, mostrando o quanto as personagens precisaram lutar contra contratos injustos, manipulação de imagem e pressões psicológicas. É uma crítica sutil, mas poderosa, que mostra o preço da perfeição. Em uma cena simbólica, Mira observa os holofotes de um grande palco e diz: "A luz é bonita, mas também queima." Essa frase representa o conflito interno que todas elas enfrentam. Ao longo dessa parte do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, o público acompanha o retorno das meninas aos treinos, mas agora com uma energia nova, mais madura, mais humana. A trilha sonora alterna entre o som intenso das batidas eletrônicas e momentos de piano suave, representando os altos e baixos da jornada. A direção visual usa cores frias, metálicas, para os bastidores e tons quentes e vibrantes para os momentos em que a música toma conta da tela. Isso faz com que o espectador sinta cada contraste emocional. O trabalho das dubladoras nessa parte é impecável, principalmente nas pausas e respirações, que passam a sensação de exaustão real. Cada palavra dita carrega a lembrança de tudo que foi perdido e tudo que ainda se pode reconquistar. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, continua a emocionar por ser verdadeiro, sem se apoiar apenas no glamour, mas sim na humanidade das personagens. Neste ponto da narrativa de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, surge um novo personagem que muda o rumo da história. O produtor musical Jae-min, um veterano da indústria que acredita na arte, não no lucro. Ele é dublado por Marcelo Campos, com uma voz firme e acolhedora que traz uma camada emocional importante ao personagem. Jae-min se torna uma espécie de mentor para as meninas, ajudando-as a entender que a verdadeira força do grupo não está na fama, mas na conexão entre elas. Ele diz uma das frases mais marcantes do filme: "Vocês não precisam ser perfeitas, precisam ser autênticas." Essa fala ecoa por toda a história e redefine o sentido do sucesso. A partir daí, as protagonistas começam a compor músicas mais pessoais, com letras que falam de amizade, perda e recomeço. A trilha sonora ganha novos tons de violino e percussão leve, transmitindo esperança. Em termos visuais, a direção aposta em cenas ensolaradas, ao ar livre, mostrando o contraste entre o confinamento dos bastidores e a liberdade criativa. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, mantém o ritmo envolvente, equilibrando drama e superação, com momentos de leveza que fazem o público sorrir. Os fãs percebem que cada canção nasce de uma história real, e isso torna a experiência ainda mais imersiva. As dubladoras continuam entregando atuações emocionais, sem excessos, e o público sente que o grupo se torna, pouco a pouco, uma verdadeira família. É nesse ponto que o longa alcança sua profundidade emocional. Não mais sobre sucesso externo, mas sobre redenção interior. À medida que o clímax se aproxima, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, mergulha em uma sequência intensa e visualmente deslumbrante. O grupo é convidado para se apresentar em um festival internacional representando a Coreia diante de artistas do mundo todo. É o momento em que todas as linhas da narrativa se cruzam: o passado, a dor, a amizade e o poder da música. O palco é mostrado com uma riqueza de detalhes impressionante. Luzes de LED em forma de asas, figurinos com tecidos translúcidos que refletem o movimento da dança e uma coreografia sincronizada que mistura elementos de artes marciais e dança moderna. Durante a performance, a música Shine On Me explode em harmonia, com as vozes de Rumi, Mira e Zoe unidas em um só som.
A direção capta os rostos do público emocionado e a montagem intercala cenas do presente com lembranças do início da trajetória delas. A versão dublada em português transmite essa energia com perfeição. A sincronia das vozes faz parecer que realmente estamos diante de um show ao vivo. E enquanto o público vibra, o filme mostra pequenos close-ups das protagonistas, revelando lágrimas, sorrisos e o sentimento de dever cumprido. Essa sequência é um espetáculo dentro do espetáculo e resume o espírito do filme completo em português Guerreiras do K-pop, a força da união, o poder da arte e o renascimento através da música. Quando a canção termina, não há silêncio. Há aplausos que ecoam, como se o som ultrapassasse a tela e chegasse até quem assiste. É o tipo de cena que deixa o espectador com o coração acelerado, lembrando que a jornada valeu cada segundo. Depois da grande apresentação, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, abre espaço para um olhar profundo sobre os bastidores da produção. É impressionante como cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde o design de figurinos até a composição dos cenários. O estúdio responsável pelo filme trabalhou por mais de 3 anos para unir tecnologia de animação 3D e técnicas tradicionais de ilustração manual. O resultado é uma estética única. Cada textura, cada movimento de cabelo e tecido parece real, mas ainda preserva um toque artístico. A equipe de design se inspirou em grupos de K-pop reais para criar os visuais das protagonistas. As cores dos uniformes, por exemplo, refletem suas personalidades. Rumi com tons dourados que representam luz e liderança, Mira com azul profundo que simboliza serenidade e força interior, e Zoe com lilás vibrante, traduzindo liberdade e energia criativa. Na versão dublada, o estúdio brasileiro fez um trabalho de adaptação cuidadoso, mantendo a musicalidade original e ajustando expressões para o público nacional. Essa versão em português do filme completo Guerreiras do K-pop não é apenas uma tradução. É uma recriação cultural que aproxima o espectador brasileiro da história sem perder o charme asiático. É o tipo de filme que mostra o quanto a dublagem é arte, transformando o som em emoção pura. O processo de gravação das músicas de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado também foi uma parte essencial da produção. A trilha sonora original foi composta por artistas renomados do pop asiático, com a participação de músicos coreanos e produtores internacionais. Entre os nomes confirmados estão a cantora e produtora musical Sunmi Lee, que trabalhou em faixas conhecidas do K-pop, e o compositor Alex Tanaka, responsável por misturar sons eletrônicos e instrumentos tradicionais como o Gayajeon e o Haejeon. Essa combinação cria uma sonoridade moderna e ancestral ao mesmo tempo. Cada canção do filme representa uma fase emocional da jornada das protagonistas, do medo à coragem, da perda à superação. Quando o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, foi adaptado, as vozes das dubladoras precisaram ser sincronizadas com as melodias originais. O resultado foi surpreendente. As versões brasileiras mantêm a força emocional das originais e, em alguns momentos, até ampliam o impacto com interpretação mais carregada de sentimento. Há também versões instrumentais usadas em cenas-chave, criadas para intensificar o drama visual. A trilha sonora se tornou tão marcante que muitos fãs passaram a buscá-la separadamente nas plataformas digitais, ajudando o filme a alcançar ainda mais destaque. É um lembrete de que o som é tão importante quanto a imagem, e Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, soube equilibrar perfeitamente esses dois elementos. Outro aspecto fascinante de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, está no elenco de vozes originais e na equipe de dublagem. No idioma original, Rumi é interpretada por Kim So-yeon, uma atriz que começou a carreira em musicais e tem uma voz poderosa e expressiva. Mira é dublada por Park Ji-ah, conhecida por seu trabalho em animações e séries coreanas. E Zoe é vivida por Kana Miyazawa, uma artista japonesa que também atua como cantora. Essa mistura de culturas no elenco reflete a proposta do filme: união e diversidade. Já na versão brasileira, as vozes ganharam uma nova identidade com o talento de dubladoras experientes. Rumi é interpretada por Bruna Lanes, que traz firmeza e emoção. Mira ganha a voz doce e equilibrada de Carol Valença, e Zoe é dublada por Jéssica Vieira, com uma energia vibrante e moderna. O diretor de dublagem, Ricardo Schnetzer, explicou em entrevista que o maior desafio foi equilibrar emoção e sincronia, já que muitas cenas exigiam cantar e falar ao mesmo tempo.
Ele descreveu o processo como um casamento entre música e interpretação. Esse cuidado é perceptível em cada segundo do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, onde as vozes parecem parte da trilha sonora e não apenas falas isoladas. O resultado é uma dublagem viva, cheia de nuances, que aproxima o público do coração das personagens. Isso mostra por que o cinema dublado no Brasil tem um padrão tão alto de qualidade. E Guerreiras do K-pop é um exemplo perfeito disso. Em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, o trabalho de referência com atores reais foi essencial para dar autenticidade aos gestos e expressões das personagens. A equipe de animação utilizou captura de movimento com bailarinas e cantoras reais que serviram de base para o comportamento corporal das protagonistas. Entre elas estava a coreógrafa sul-coreana Eunji Hwang, famosa por criar performances para grupos de K-pop conhecidos como Twice e ITZY. Ela ajudou a desenhar cada movimento, garantindo que as coreografias fossem tecnicamente precisas e visualmente emocionantes. As atrizes originais também participaram de sessões de referência facial, onde expressavam emoções intensas, raiva, alegria, tristeza, para que os animadores pudessem reproduzir de forma fiel nos personagens digitais. Essa dedicação fez com que o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, tivesse uma naturalidade rara. Cada olhar, cada sorriso parece humano. O diretor comentou que o objetivo era criar uma conexão emocional profunda, para que o público esquecesse que estava vendo a animação. E isso funcionou. Mesmo na versão dublada, essa humanidade transborda. O público sente as protagonistas como pessoas reais, com suas inseguranças e sonhos. Essa fusão entre tecnologia e emoção é uma das razões pelas quais o filme foi tão elogiado internacionalmente, mostrando que é possível unir o pop moderno com arte cinematográfica de alta qualidade. Nos bastidores, o processo de gravação de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi repleto de curiosidades. As cenas musicais exigiram um nível técnico enorme. Em algumas gravações, as dubladoras precisaram cantar várias vezes a mesma música em diferentes tons emocionais para que os editores pudessem escolher a variação perfeita. A equipe de som contou com mais de 60 profissionais, entre engenheiros de áudio, músicos e técnicos de mixagem. O diretor musical, Yoon Jae-hwan, revelou que a intenção era fazer com que a voz humana parecesse um instrumento dentro da trilha sonora. Para isso, usaram um software avançado de manipulação de voz, mas sem tirar a naturalidade das intérpretes. Outra curiosidade é que o figurino das personagens foi desenhado primeiro no papel e depois recriado em tecidos reais, antes de ser digitalizado em 3D. Assim, o movimento das roupas na tela ficou mais autêntico. A atenção aos detalhes foi tamanha que até o brilho das joias e o reflexo das luzes no palco foram simulados com algoritmos especiais. O resultado é um espetáculo visual, e o filme completo em português Guerreiras do K-pop se destaca também por isso. Uma produção onde cada pixel parece ter propósito. Nos estúdios brasileiros, o processo de sincronização das falas durou quase 2 meses, e a equipe de dublagem precisou revisar cada música palavra por palavra para garantir que o som se encaixasse perfeitamente. Esse trabalho conjunto entre os estúdios da Coreia e do Brasil foi um verdadeiro intercâmbio cultural que enriqueceu o resultado final. A recepção de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi surpreendente em todo o mundo. Quando o filme estreou, no dia 14 de março de 2024, o público lotou os cinemas asiáticos e rapidamente a produção conquistou fãs em vários países, incluindo o Brasil. Críticos destacaram o equilíbrio entre entretenimento e emoção, chamando o filme de um retrato sincero da alma do K-pop. No Rotten Tomatoes, a aprovação do público ultrapassou 90%, e o longa foi indicado a prêmios de melhor trilha sonora e melhor direção de animação. No Brasil, o filme completo em português Guerreiras do K-pop se tornou um fenômeno nas plataformas digitais, impulsionado pela força dos fãs de K-pop e pela qualidade da dublagem nacional. Muitos espectadores afirmaram que a história capturou com fidelidade o espírito da cultura coreana, mas com uma sensibilidade universal, algo que todos podem se identificar. As redes sociais foram tomadas por hashtags e vídeos de fãs recriando as coreografias das guerreiras, enquanto a trilha sonora alcançava milhões de reproduções. É interessante observar como o filme foi capaz de unir gerações. Jovens fãs de K-pop se conectaram com pais e adultos que admiraram a mensagem de superação e amizade.
Essa resposta calorosa mostrou que Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, não é apenas um sucesso comercial, mas um marco cultural que celebra o poder transformador da música e da união. Dentro da trajetória de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, cada voz que compõe o elenco original tem uma história que se conecta profundamente com o tema central do filme, a superação através da arte. A atriz Kim So-yeon, responsável por dar vida a Rumi na versão original, nasceu em Seul e começou a carreira ainda criança, atuando em comerciais e pequenas produções televisivas. Seu primeiro grande destaque veio aos 16 anos, em um drama musical que lhe rendeu prêmios por interpretação vocal. Kim sempre foi apaixonada por música e estudou canto lírico antes de se dedicar ao K-pop. Essa formação fez com que sua voz tivesse potência e emoção suficientes para encarnar a líder das guerreiras, Rumi, uma personagem que carrega o peso da responsabilidade, mas também o brilho da esperança. Kim comentou em entrevistas que se inspirou em cantoras como Taeyeon, IU e Boa para construir o tom emocional da personagem. Seu processo de preparação envolveu longas horas de gravação, aulas de respiração e estudo de postura de palco, para que a voz soasse natural mesmo durante os momentos de luta e ação. Quando o filme completo em português Guerreiras do K-pop foi lançado, o público brasileiro se encantou com a energia que a dubladora Bruna Lanes trouxe para Rumi. Bruna, conhecida por trabalhos em animes e filmes de animação, falou sobre o desafio de equilibrar firmeza e vulnerabilidade em uma mesma interpretação. Ela contou que estudou a versão coreana várias vezes antes de gravar, buscando entender as intenções por trás de cada silêncio. Essa dedicação fez com que Rumi se tornasse uma das personagens mais queridas entre os fãs brasileiros. Tanto Kim So-yeon quanto Bruna Lanes compartilharam a mesma visão sobre a personagem, uma mulher que lidera com o coração, mas aprende a dividir o fardo do comando com as amigas. O resultado é uma interpretação emocionalmente rica, que faz Rumi soar como uma verdadeira artista em todos os idiomas. E é justamente essa dualidade entre força e ternura que torna o filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado tão inesquecível para quem o assiste. Já a personagem Mira, uma das mais introspectivas e espirituais de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, ganhou vida através do talento da atriz coreana Park Ji-ah. Conhecida por sua voz serena e controle técnico impressionante, Park tem um histórico respeitado nos palcos de Seul. Antes do cinema, ela passou por grupos de teatro experimental e musicais independentes. Seu maior trunfo é a capacidade de transmitir emoção sem precisar elevar o tom. Cada palavra dita por Mira carrega uma densidade quase poética. Em entrevistas, Park explicou que se inspirou em dançarinas clássicas e artistas que usavam o silêncio como parte da performance. Ela acreditava que a força da personagem não estava na fala, mas na respiração, na pausa e na energia do olhar. Essa interpretação minuciosa exigiu um trabalho conjunto com os animadores, que ajustaram cada movimento facial para refletir a calma e o equilíbrio espiritual de Mira. Na versão dublada, Carol Valença assumiu o desafio de transmitir esse mesmo controle emocional. Carol, que já emprestou sua voz a heroínas fortes e personagens sensíveis, disse que Mira foi uma das experiências mais intensas de sua carreira. Ela comentou que precisou reduzir o ritmo de fala, encontrar o tempo das pausas e modular o tom da voz para transmitir serenidade. Esse trabalho fez com que o público brasileiro se conectasse imediatamente à personagem, sentindo-a como uma presença real e acolhedora. Carol afirmou que uma de suas cenas favoritas foi o momento em que Mira dança sob a chuva, uma metáfora visual para a purificação emocional. Nesse trecho, a voz quase se mistura com o som da água, criando uma harmonia natural entre som e imagem. Essa sensibilidade elevou a versão brasileira do filme completo Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, transformando a dublagem em uma experiência artística por si só. Park Ji-ah e Carol Valença, mesmo em culturas diferentes, encontraram o mesmo centro de calma na personagem. Essa sintonia entre versões mostra o cuidado que a equipe teve em preservar a essência emocional da obra, tornando-a universal e profundamente humana. E completando o trio principal de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, temos Zoe, interpretada na versão original pela atriz e cantora japonesa Kana Miyazawa.
Kana é um verdadeiro fenômeno no Japão, com carreira sólida na música pop e em produções de dublagem desde os 18 anos. O mais interessante é que ela própria foi integrante de um grupo de idols, o que a ajudou a compreender perfeitamente a rotina intensa e emocional das personagens do filme. Kana disse em entrevistas que o papel de Zoe foi uma oportunidade de revisitar sentimentos de juventude, competição e amizade que viveu nos bastidores do K-pop. Ela trouxe para o papel uma energia autêntica, vibrante, às vezes imprevisível, que fez Zoe se destacar como o coração livre do grupo. Na versão brasileira, Jéssica Vieira deu continuidade a essa energia, com uma dublagem moderna, cheia de nuances e naturalidade. Jéssica comentou que o segredo para interpretar Zoe era encontrar o ponto entre o humor e a profundidade. Fazer o público rir em um momento e chorar no seguinte. Ela trabalhou com técnicas de respiração teatral e estudou o sotaque das versões originais para manter o ritmo musical natural das falas. A química entre as 3 dubladoras brasileiras foi tão forte que muitas cenas foram gravadas em conjunto, o que é raro na dublagem, para que a interação parecesse real. Isso deu à versão em português do filme completo Guerreiras do K-pop uma organicidade que surpreendeu até os diretores coreanos. Kana Miyazawa, ao assistir à adaptação brasileira, elogiou publicamente a performance de Jéssica Vieira, dizendo que se sentiu espelhada em outro idioma. Essa troca entre culturas reforça o espírito do longa, que sempre buscou unir diferentes vozes em um mesmo canto. Zoe, com sua espontaneidade e coragem, representa o elo entre mundos, e a interpretação das atrizes em ambos os idiomas torna isso palpável. O resultado é uma personagem que brilha em todas as versões, provando que o idioma do coração é universal. E é esse idioma que Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, fala com tanta intensidade e verdade. Dentro do universo vibrante de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, os personagens coadjuvantes desempenham papéis fundamentais para o crescimento das protagonistas. Um dos mais marcantes é Yuna, interpretada pela jovem atriz Han Mi-rin, que representa a nova geração de aspirantes ao estrelato. Yuna começa como uma fã das guerreiras e termina se tornando parte essencial da trama, mostrando o quanto o sonho pode inspirar quem assiste de fora. Han Mi-rin, apesar de jovem, já havia trabalhado em comerciais e videoclipes de K-pop e trouxe para o filme uma energia fresca, quase inocente. Sua voz original carrega entusiasmo e esperança, contrastando com as experiências das protagonistas. Na versão brasileira, Yuna é dublada por Luísa Porto, que conseguiu transmitir perfeitamente essa sensação de descoberta. Luísa contou que se inspirou em sua própria trajetória como cantora iniciante, lembrando das inseguranças e da paixão que movem artistas no começo da carreira. Uma das cenas mais emocionantes é quando Yuna encontra Rumi nos bastidores de um show e diz: "Vocês me ensinaram que o palco é feito de verdade, não de perfeição." Essa fala, simples e poderosa, ecoa o tema central do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, mostrando que a nova geração aprende com a anterior e o ciclo da arte nunca se quebra. O design da personagem Yuna também reflete isso. Suas roupas misturam elementos modernos e tradicionais, representando o encontro entre passado e futuro. Essa personagem conquistou o público jovem, especialmente por simbolizar o início de um sonho, e reforça a mensagem de que toda voz, mesmo pequena, pode brilhar quando encontra coragem. Assim, Yuna se torna o espelho de quem assiste, lembrando a todos que a jornada das guerreiras não é apenas delas, mas de todos que acreditam na força da música e da autenticidade. Outro personagem essencial na estrutura narrativa de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é o mentor Jaemin, interpretado pelo renomado ator coreano Lee Sun-ho. Com uma carreira marcada por papéis de liderança e sabedoria, Lee traz para o filme um equilíbrio raro entre autoridade e empatia. Seu personagem é um ex-produtor musical que abandonou a indústria após um escândalo de manipulação e encontra nas guerreiras uma chance de redenção. Jaemin simboliza o adulto que carrega arrependimentos, mas ainda acredita no poder da arte. Na dublagem brasileira, a voz firme e carismática de Marcelo Campos dá peso e calor ao personagem, tornando cada fala um conselho que toca o coração do público. Um dos diálogos mais fortes acontece quando ele diz: "O palco pode mentir, mas a música nunca mente." Essa frase se tornou uma das citações mais compartilhadas pelos fãs nas redes sociais, refletindo a filosofia do filme completo em português Guerreiras do K-pop.
Durante as gravações, Lee Sun-ho participou ativamente das leituras de roteiro, contribuindo com sugestões sobre a construção emocional de Jae-min. Ele revelou em entrevistas que o papel o fez repensar sua própria carreira, especialmente sobre como o tempo transforma o sentido da arte. Marcelo Campos, por sua vez, contou que buscou inspiração em treinadores e professores de música que conheceu ao longo da vida, para captar o tom de mentor que guia sem impor. O design do personagem também é simbólico. Seus figurinos têm tons neutros, quase apagados, mostrando que Jae-min não busca destaque, mas sim iluminar o caminho dos outros. Esse personagem se torna uma ponte entre gerações, um lembrete de que o verdadeiro artista não é aquele que brilha sozinho, mas aquele que acende a luz nos outros. Por isso, sua presença dá ao filme uma camada humana profunda e sua relação com as protagonistas é um dos pontos mais emocionais e maduros da narrativa. Mas nenhum enredo se completa sem conflito, e em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, a figura do antagonista é tratada de forma inteligente e realista. A personagem Sora Kim, empresária e produtora rival, interpretada pela veterana atriz Cho Hye-jin, representa o lado sombrio da indústria musical. Sora é uma mulher ambiciosa, movida por resultados, que acredita que sucesso e emoção não coexistem. Seu olhar frio e sua voz calculada criam uma presença intimidadora em cena. Cho Hye-jin, conhecida por interpretar vilãs elegantes no cinema coreano, trouxe para o papel uma atuação cheia de nuances. Ela não é apenas má, é alguém que perdeu o rumo tentando sobreviver em um sistema implacável. Na versão brasileira, a dublagem de Samira Fernandes elevou ainda mais essa dualidade. Samira deu à personagem uma voz aveludada, mas firme, transmitindo poder e ironia em cada frase. O interessante é que, conforme o filme avança, Sora se torna menos vilã e mais reflexo daquilo que as guerreiras poderiam ter se tornado se tivessem escolhido o caminho errado. Em uma das cenas mais simbólicas, ela observa o show final das protagonistas e, em silêncio, deixa escapar uma lágrima. Um reconhecimento da autenticidade que ela mesma perdeu. Essa cena se tornou uma das mais comentadas pelos críticos e fãs, justamente por humanizar a antagonista. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, transforma Sora Kim em uma metáfora sobre o preço da fama e o esquecimento da arte verdadeira. Nos bastidores, Cho Hye-jin revelou que passou meses estudando empresários reais do K-pop, observando suas posturas e forma de falar para compor uma personagem que fosse convincente e, ao mesmo tempo, simbólica. O contraste entre ela e as guerreiras reforça o tema central da história. O sucesso vazio não tem som, mas a verdade da música ecoa para sempre. É uma construção narrativa poderosa que faz o público refletir sobre o que realmente importa e torna Guerreiras do K-pop filme completo em português, explicado e analisado, uma obra muito além de um simples musical animado, mas uma reflexão sobre humanidade, escolhas e arte. Dentro do universo de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, a equipe de bastidores é um verdadeiro espetáculo à parte. A direção do filme ficou a cargo de Kim Hee-jun, uma cineasta reconhecida por sua sensibilidade em misturar drama humano com musicalidade intensa. Kim sempre disse que o objetivo era criar um filme que soasse como uma canção, com ritmo, pausas e emoção. E isso se reflete em cada detalhe da obra. O diretor de fotografia, Park Jun-young, foi responsável por traduzir visualmente o brilho e a pressão do K-pop, usando contrastes fortes entre o palco iluminado e os bastidores sombrios. Esse contraste não é apenas estético, mas simbólico. O público vê o glamour, mas não o cansaço, o suor e as lágrimas que constroem o espetáculo. A trilha sonora, composta por Min Seo-hee, mistura instrumentos tradicionais coreanos como o Gayajeon, com sintetizadores eletrônicos modernos, criando uma fusão sonora única. Essa combinação representa perfeitamente o espírito das guerreiras, tradição e modernidade coexistindo em harmonia. Em várias entrevistas, Min contou que se inspirou nas próprias histórias das cantoras de K-pop reais que enfrentaram o medo da imperfeição e o desejo de serem ouvidas. As músicas originais do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, foram gravadas em estúdios de Seul e Los Angeles, com participação de vocalistas de diferentes partes do mundo, reforçando a mensagem de união cultural. A edição, feita por Jung Mi-kyung, dá ritmo e dinamismo às apresentações, mas também cria momentos de silêncio estratégico, nos quais a emoção fala mais alto que o som.
Kim Hye-jun destacou que cada corte foi pensado para fazer o público respirar junto com as protagonistas, sentindo o peso de cada passo e a leveza de cada vitória. É por isso que o filme é tão envolvente. Ele pulsa no mesmo compasso do coração de quem o assiste. Além da equipe principal, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, contou com um grupo criativo gigantesco, incluindo coreógrafos, figurinistas e produtores de som que deram vida ao mundo do K-pop de forma autêntica. O coreógrafo principal, Lee Da-won, é conhecido por ter trabalhado com grupos reais do K-pop como Blackpink e ITZY. Ele trouxe para o filme movimentos reais inspirados em danças de shows e ensaios do mundo pop coreano, adaptando-os à narrativa cinematográfica. As cenas de dança das guerreiras são filmadas de modo que cada passo conte uma parte da história, transformando coreografia em linguagem emocional. A figurinista Choi Ji-eun teve um desafio imenso: criar mais de 200 figurinos originais, cada um representando uma fase da jornada das personagens. Ela usou tecidos com brilho holográfico e detalhes feitos à mão, misturando moda futurista e referências culturais coreanas. Em uma das cenas mais icônicas, as protagonistas usam trajes inspirados nas antigas vestes hanbok, mas com cortes modernos e tons metálicos, uma homenagem às raízes e à inovação que movem o gênero. O designer de som, Han Kyu-jin, também teve um papel vital. Ele trabalhou o áudio de modo que o espectador se sentisse dentro dos palcos e bastidores, ouvindo a respiração, o barulho dos passos e até o som do microfone antes de cada apresentação. Essa imersão sonora é o que torna o filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, uma experiência sensorial completa. O público sente a pressão do palco, o eco das palmas e o silêncio pesado da dúvida. Cada membro da equipe trabalhou com paixão, como se também fizessem parte das guerreiras. Esse cuidado coletivo é o que transforma o longa em algo tão marcante. O filme não é apenas sobre cantar e dançar. É sobre pessoas reais que acreditam na arte como força de transformação. E é isso que o público sente em cada nota, em cada cor, em cada movimento perfeitamente sincronizado. Agora, para entender melhor o impacto de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é preciso falar sobre as inspirações reais que influenciaram o roteiro. O roteirista principal, Baek Ji-won, baseou parte da narrativa em histórias verdadeiras de artistas do K-pop que enfrentaram os bastidores difíceis da indústria. Ele contou que, ao escrever o roteiro, entrevistou mais de 15 ex-trainees que abandonaram os grupos por exaustão ou por não se encaixarem nos padrões de imagem. Essas experiências deram origem a momentos autênticos e emocionantes no filme. Por exemplo, o arco da personagem Rumi foi inspirado em uma cantora real que lutou contra crises de ansiedade no início da carreira, mas encontrou na música uma forma de cura. Já a jornada de Hana reflete o conflito entre o sonho e a pressão social, uma dualidade vivida por muitas artistas coreanas. O roteiro também se inspira no crescimento global do K-pop como linguagem universal, algo que ultrapassa o idioma e toca sentimentos comuns a todos. Por isso, o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, não se limita ao público coreano, mas conversa com fãs do mundo inteiro. Baek Ji-won afirmou que queria criar uma história onde cada pessoa pudesse se ver em pelo menos uma das personagens, seja no medo de falhar, na coragem de recomeçar ou na alegria de pertencer a algo maior. A forma como o roteiro mescla drama humano e espetáculo pop é o que faz o filme funcionar tão bem. A equipe de roteiristas também trabalhou em conjunto com psicólogos e produtores musicais para garantir a autenticidade emocional. Isso explica por que os diálogos soam tão verdadeiros e por que cada cena tem um propósito. O filme se torna, assim, um reflexo do mundo real. Colorido, intenso, mas também cheio de vulnerabilidade. Essa é a essência que faz Guerreiras do K-pop. Filme completo em português, explicado e analisado ser lembrado não apenas como um musical, mas como uma declaração de amor à arte, à luta e à autenticidade. Dentro da magia de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, uma das atrizes mais admiradas é Kim So-yeon, que interpreta a líder do grupo, Hana. Kim So-yeon é uma artista multifacetada, conhecida por sua dedicação extrema aos papéis que interpreta. Ela começou sua carreira ainda adolescente em séries escolares, mas foi neste filme que encontrou um papel capaz de unir suas duas paixões, o canto e a atuação. Em entrevistas, Kim contou que viveu intensamente a personagem, treinando dança, canto e interpretação durante 6 meses antes das filmagens começarem.
Ela até chegou a morar temporariamente com um grupo de trainees reais, para entender a rotina e as pressões do mundo do K-pop. Esse mergulho na realidade é o que faz Hana parecer tão autêntica em tela. Hana é o coração do grupo, a voz que busca a verdade no meio do caos da fama. Sua história fala sobre liderança, mas também sobre vulnerabilidade, algo que Kim So-yeon soube expressar com delicadeza. A dublagem brasileira ficou por conta de Jéssica Vieira, que emprestou sua voz doce e firme, transmitindo a força emocional da personagem sem perder o tom inspirador. Jéssica comentou que, ao dublar Hana, se sentiu como se estivesse narrando a própria história de superação, pois também enfrentou rejeições na carreira antes de conquistar seu espaço. Uma das falas mais poderosas da personagem é quando ela diz: "Não precisamos ser perfeitas para brilhar, só precisamos ser verdadeiras." Essa frase se tornou um símbolo do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, repetida por fãs nas redes sociais e usada em legendas de vídeos motivacionais. A trajetória de Hana e a entrega de Kim So-yeon mostram como a arte e a vida se conectam. É impossível não se emocionar com a intensidade de suas expressões, com o brilho real que surge quando a personagem canta sobre liberdade, amizade e autenticidade. Hana é, sem dúvida, a alma das guerreiras, uma personagem que representa todas as pessoas que ousam sonhar, mesmo quando o mundo parece duvidar. Outro grande destaque de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é a atriz Park Eun-bi, que interpreta Rumi, a personagem mais intensa emocionalmente do grupo. Rumi é o reflexo do conflito interno entre o desejo de reconhecimento e o medo de se perder na fama. Park Eun-bi é conhecida por mergulhar profundamente nos papéis dramáticos, e neste filme ela levou essa entrega ao extremo. Durante as gravações, Park chegou a passar dias estudando expressões corporais de artistas que lidam com ansiedade e esgotamento emocional, para construir uma personagem verdadeira. A dublagem brasileira foi feita por Priscila Franco, que trouxe um tom de sensibilidade e maturidade à voz da personagem, reforçando o contraste entre força e fragilidade. Uma das cenas mais comentadas pelos fãs é a do ensaio em que Rumi desaba chorando após errar uma nota. Ali, sem palavras, o público sente o peso do perfeccionismo e a dor invisível de quem vive sob pressão constante. A trilha sonora que acompanha essa sequência, chamada The Shadow Within, foi composta especialmente para a personagem e se tornou uma das faixas mais reproduzidas nas plataformas de streaming. Park Eun-bi contou que aquela cena foi feita sem dublê, e que as lágrimas que aparecem na gravação são reais. Ela revelou que, ao terminar a filmagem, abraçou a diretora e chorou por quase 10 minutos, emocionada pela força simbólica do momento. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, mostra Rumi como um espelho de muitas pessoas que se cobram demais para agradar os outros. Sua jornada é sobre reaprender a cantar por amor e não por medo. Essa profundidade emocional é o que faz o público se conectar com ela tão facilmente. Park Eun-bi recebeu diversos elogios da crítica, sendo indicada a prêmios de melhor atriz por sua atuação tocante. A relação entre Rumi e Hana se tornou um dos eixos mais fortes da narrativa, mostrando como a amizade verdadeira é capaz de curar feridas que o sucesso sozinho jamais poderia curar. Na dublagem brasileira, quem dá voz à personagem é Carol Valença, que soube equilibrar entusiasmo e doçura, capturando o brilho da juventude. Uma das falas mais marcantes de Mika é: "O palco é o único lugar onde posso ser eu mesma sem pedir desculpas." Essa frase virou um dos trechos mais citados do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, representando o poder libertador da arte. Mika também é a responsável por alguns dos momentos mais emocionantes do filme, especialmente quando enfrenta o medo de perder sua identidade no meio da fama. Em uma cena simbólica, ela pinta o próprio figurino antes de um show, desenhando asas coloridas, dizendo que quer lembrar que liberdade é o que a faz voar. Seo Na-kyung contou que esse momento foi improvisado e que o gesto das asas acabou sendo incorporado oficialmente ao figurino final. Essa espontaneidade é o que torna a personagem tão cativante. Entre as integrantes de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, uma que chama a atenção por sua postura serena e elegante é Ji-woo, interpretada pela atriz e cantora Min Hara. Ji-woo é a integrante mais reservada do grupo, aquela que fala pouco, mas transmite emoções profundas apenas com o olhar.
Min Hara é uma artista com vasta experiência no teatro musical e trouxe toda essa bagagem para a personagem, o que se nota especialmente nas cenas em que Ji-woo canta ao piano, sozinha, refletindo sobre o significado do sucesso. A atriz revelou que a música Moonlight Tears, composta especialmente para essa sequência, foi gravada ao vivo, sem cortes, para capturar a emoção do momento real. Na versão brasileira, Ji-woo ganha voz através da dubladora Flora Paulita, que manteve o tom suave e introspectivo da personagem, dando a sensação de calma no meio da tempestade emocional do filme. Uma das frases mais bonitas ditas por Ji-woo é: "Nem todo silêncio é vazio. Às vezes, ele é a canção que ainda não nasceu." Essa fala marcou profundamente os espectadores, tornando-se símbolo do lado poético do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado. Ji-woo representa o lado espiritual das guerreiras, aquela que acredita que a arte vem de dentro e que cada nota deve carregar verdade. Min Hara contou que para construir essa essência, ela estudou filosofia oriental e meditação, buscando compreender o equilíbrio entre o eu interior e a performance pública. O resultado é uma personagem que parece flutuar entre o real e o simbólico, uma alma que canta com o coração. Ji-woo ensina que o sucesso não precisa ser barulhento e que a verdadeira força às vezes vem da vulnerabilidade. Sua presença no grupo complementa o dinamismo das outras integrantes e traz ao filme uma camada poética, quase meditativa, reforçando que Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é mais do que um musical, é uma jornada emocional e espiritual sobre a busca por propósito. Outra integrante muito querida de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é Sujin, interpretada pela atriz e modelo Lee Yoo-jin. Sujin é a personagem que representa o brilho e a autoconfiança, mas também a armadilha da vaidade. No início do filme, ela é vista como a mais ambiciosa do grupo, alguém que quer chegar ao topo a qualquer custo. Mas ao longo da história, o público descobre suas fragilidades e a origem de sua busca incessante por reconhecimento. Lee Yoo-jin constrói essa dualidade de forma brilhante, mostrando como a fama pode ser uma armadura frágil. Em entrevistas, a atriz contou que se inspirou em depoimentos reais de ídolos que perderam a identidade dentro da indústria do entretenimento. Sua interpretação é marcada por olhares intensos e gestos contidos, revelando mais nas pausas do que nas palavras. Na dublagem brasileira, Sujin é interpretada por Fernanda Bulara, que capturou perfeitamente a mistura de força e insegurança da personagem. Uma das falas mais lembradas é quando ela diz: "Eu brilho por fora porque tenho medo do escuro aqui dentro." Essa frase virou um dos momentos mais compartilhados nas redes, sendo associada a reflexões sobre autoestima e autenticidade. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, usa Sujin para discutir a pressão estética e o impacto emocional das redes sociais na vida das artistas. Lee Yoo-jin revelou que uma das cenas mais difíceis de gravar foi a do espelho, em que Sujin se encara após um colapso e remove sua maquiagem chorando. A cena foi filmada em plano sequência, sem cortes, e rendeu aplausos no set. A trilha que acompanha esse momento, chamada Shattered Lights, simboliza o processo de autoconhecimento e renascimento da personagem. Sujin representa todas as pessoas que aprendem a se aceitar depois de muito tempo tentando agradar os outros. Essa mensagem forte faz com que a personagem tenha um papel essencial no equilíbrio emocional das guerreiras, lembrando que a beleza verdadeira nasce quando se aprende a ser real. Chegamos a outra integrante fundamental de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, Daeun, interpretada pela cantora e atriz Choi Min-seo. Daeun é a mais divertida e espontânea do grupo, com um senso de humor que ilumina até as cenas mais tensas. Ela representa a amizade, o riso e a leveza que equilibram os momentos de conflito. Choi Min-seo é uma artista completa, conhecida por papéis cômicos em dramas coreanos, e trouxe essa energia vibrante para o filme. A dublagem brasileira ficou com Isabelle Cunha, que adicionou um toque de carisma e naturalidade às falas da personagem. Daeun é o tipo de pessoa que transforma pequenas dificuldades em aprendizados, e uma de suas frases mais marcantes é: "Se eu cair dançando, pelo menos caí no ritmo certo." Essa linha resume sua filosofia de vida. Errar faz parte da dança, e o importante é continuar se movendo. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop,
Explicado e Analisado usa Daeun como símbolo de resiliência, mostrando como humor pode ser uma forma de resistência emocional. Durante as filmagens, Choi Min-seo contou que improvisou várias das piadas de sua personagem e muitas acabaram sendo mantidas no corte final. Essa espontaneidade fez dela uma das favoritas do público jovem, especialmente por transmitir uma mensagem de otimismo sem perder a profundidade. A trilha sonora associada à personagem, Keep Moving, é uma das músicas mais alegres do filme e acompanha a sequência em que as guerreiras treinam sob chuva, dançando entre erros e gargalhadas. A diretora Kim Hee-jun comentou que Daeun foi pensada como o coração pulsante do grupo, aquela que mantém a chama acesa quando tudo parece desabar. A personagem lembra que alegria também é força e que rir de si mesmo é uma das formas mais bonitas de seguir em frente. Sua presença traz leveza ao drama, reforçando o equilíbrio emocional e temático que faz Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado ser uma obra tão completa e humana. Para entender o impacto de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é importante conhecer um pouco da vida real das atrizes que deram vida às protagonistas. Kim So-yeon, por exemplo, é considerada uma das artistas mais disciplinadas da Coreia do Sul. Ela nasceu em Busan e começou sua carreira como dançarina de rua antes de entrar para o teatro musical. A paixão pela arte veio cedo. Ainda criança, ela costumava imitar coreografias de grupos famosos na escola. Kim conta que antes de conquistar papéis principais, foi rejeitada em mais de 20 testes. Essa história de persistência ecoa fortemente com o tema do filme, onde as guerreiras enfrentam o medo do fracasso para encontrar seu verdadeiro som. Sua biografia inspira muitos fãs, pois mostra que o sucesso não vem rápido, mas com dedicação e paciência. Em Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, Kim So-yeon traz essa vivência real para cada gesto de Hana, tornando a personagem autêntica. Já Park Eun-bi, que interpreta Humi, nasceu em Seul e tem uma trajetória marcada por papéis dramáticos em filmes independentes. Antes de se tornar famosa, ela trabalhou como backing vocal em shows, o que explica a naturalidade com que interpreta cenas de ensaio e de palco. Em uma entrevista, Park disse que se emocionou ao ler o roteiro pela primeira vez, porque viu em Humi partes de si mesma, uma artista que luta para ser ouvida além das luzes. Seo Na-kyung, intérprete de Mika, também tem uma biografia inspiradora. Ela era dançarina em videoclipes de grupos de K-pop até decidir seguir carreira de atriz, após sofrer uma lesão que a afastou dos palcos. Sua volta à arte através do cinema é uma história de superação admirável. Todas essas trajetórias pessoais se refletem nas emoções verdadeiras que o público sente ao assistir ao filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, tornando o elenco não apenas talentoso, mas profundamente conectado à mensagem que a obra transmite. Nos bastidores de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, o clima foi de intensidade e união. As gravações aconteceram ao longo de 8 meses, em locações reais de Seul, Busan e Jeju, com algumas cenas filmadas em estúdios de Tóquio e Los Angeles. A diretora Kim Hee-jun contou que o maior desafio foi equilibrar o espetáculo visual das coreografias com o realismo emocional das protagonistas. Ela queria que cada performance musical tivesse um propósito narrativo e não fosse apenas um número estético. Por isso, cada canção no filme expressa um conflito ou um momento de superação das guerreiras. As cenas de dança foram ensaiadas por mais de 3 meses antes de começarem as filmagens, e os figurinos foram ajustados manualmente para que os movimentos fluíssem com naturalidade diante das câmeras. Houve também um grande cuidado com o simbolismo das cores. O azul representa o medo, o dourado simboliza o sucesso, e o branco aparece nas cenas de autodescoberta, quando as personagens se reconectam com sua essência. Nos bastidores, as atrizes criaram uma relação de amizade genuína que transparece nas cenas mais delicadas do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado. Durante as pausas das gravações, era comum que o elenco improvisasse pequenas apresentações musicais, gravadas informalmente pelos produtores e posteriormente usadas em vídeos promocionais. Essas interações espontâneas ajudaram a dar ao grupo um entrosamento verdadeiro, algo que o público percebe imediatamente em tela. A equipe técnica também enfrentou desafios climáticos, especialmente nas cenas externas de chuva, que foram filmadas em condições reais.
Kim Hye-jun chegou a comentar que o momento mais difícil do set foi uma filmagem noturna em Jeju, sob ventos fortes, onde as atrizes insistiram em continuar dançando até o final. Esse profissionalismo comoveu toda a equipe. Foi ali que a diretora percebeu que o espírito das guerreiras não era apenas ficção. Era real, vivo dentro de cada uma das artistas que fizeram parte desse projeto tão intenso. A recepção crítica de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi surpreendentemente calorosa. Quando estreou nos cinemas coreanos, o filme rapidamente se tornou um fenômeno cultural, especialmente entre jovens e fãs de música pop asiática. Críticos destacaram a maneira sensível como a obra retrata o lado humano por trás do glamour do K-pop. Muitos elogiaram a coragem do roteiro ao abordar temas como saúde mental, autoconhecimento e autenticidade no meio artístico. O jornal Seoul Daily descreveu o longa como um retrato emocional da geração que canta para ser ouvida. Nas redes sociais, fãs criaram hashtags como Ju, Guerreiras do K-pop e Era o filme que canta por nós, impulsionando o sucesso mundial do longa. A versão dublada em português também foi um marco, conquistando uma legião de admiradores no Brasil e em outros países lusófonos. A combinação de trilha sonora marcante e dublagens de alta qualidade fez com que o filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, ficasse entre os mais assistidos nas plataformas de streaming durante semanas. A crítica brasileira também reconheceu o impacto emocional da obra, destacando a conexão entre cultura oriental e sentimentos universais. Além disso, as músicas originais ultrapassaram fronteiras, sendo indicadas a prêmios internacionais de trilha sonora. O público se emocionou com a honestidade das personagens e com o realismo das situações vividas por elas. Alguns espectadores chegaram a relatar que o filme os ajudou a reencontrar o amor pela música ou a coragem para perseguir sonhos pessoais. O impacto foi tão grande que as atrizes principais foram convidadas a participar de programas musicais, cantando faixas do longa ao vivo. Essa fusão entre cinema e performance consolidou Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado como um dos filmes mais simbólicos da década para o público jovem, tornando-se uma referência cultural e emocional que ultrapassa barreiras de idioma e geografia. Depois do enorme sucesso na Coreia do Sul, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, começou sua jornada internacional. O longa foi exibido em diversos festivais de cinema pelo mundo, como o Festival de Toronto, o Busan International Film Festival e o Festival de Xangai, onde recebeu o prêmio de melhor direção de arte e coreografia. O público ocidental se encantou com a forma como o filme mistura emoção, música e cultura pop sem cair em estereótipos. Em entrevistas internacionais, a diretora Kim Hye-jun explicou que queria criar um filme que pudesse dialogar com qualquer pessoa que já teve medo de não ser suficiente. Essa universalidade ajudou Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado a se tornar uma das produções asiáticas mais vistas do ano. No Brasil, a dublagem recebeu atenção especial, com vozes consagradas da indústria nacional como Bruna Lanes no papel de Hannah e Jéssica Vieira dublando Rumi. A escolha de dubladores experientes deu ao filme uma camada de emoção extra, tornando cada cena mais envolvente para o público brasileiro. Além disso, a adaptação das músicas para o português foi feita por tradutores especializados em letras musicais, preservando o significado e o ritmo das canções originais. Isso fez com que o público pudesse cantar junto, sem perder a essência emocional do enredo. Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, também teve um forte impacto nas redes sociais. Vídeos de fãs recriando as coreografias se tornaram virais no TikTok e no Instagram, criando uma onda de apoio que ajudou a manter o filme entre os mais comentados do ano. Plataformas de streaming relataram recordes de visualização, principalmente entre adolescentes e jovens adultos, que se identificaram com a mensagem de autodescoberta e superação. O sucesso internacional foi tamanho que o estúdio responsável anunciou planos para uma sequência e até uma série derivada, mostrando como Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, ultrapassou fronteiras e se tornou um símbolo global de inspiração. Um dos pontos mais elogiados em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi a trilha sonora original que combina batidas modernas de K-pop com melodias orquestrais. O compositor principal, Min Jae-hoon,
trabalhou com arranjadores internacionais para criar faixas que traduzissem os sentimentos das personagens em cada fase da jornada. A música Shine Within, interpretada pelo elenco principal, se tornou um sucesso instantâneo, liderando as paradas musicais coreanas por semanas. Já a balada Whispers of the Stage emocionou o público por sua letra sensível sobre recomeços e coragem. No Brasil, essas músicas ganharam versões adaptadas em português, mantendo a sonoridade original e conquistando o coração dos fãs. Além disso, vários artistas de K-pop participaram da trilha sonora, incluindo integrantes de grupos famosos como Twice e GIDLE, que gravaram participações especiais em faixas tema. Essa colaboração fez com que a trilha sonora de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, se tornasse um fenômeno independente do filme, sendo reproduzida em rádios, playlists e plataformas digitais em todo o mundo. O impacto musical foi tão grande que muitos críticos começaram a chamar o filme de a fusão perfeita entre cinema e concerto. Outro detalhe curioso é que algumas músicas foram gravadas ao vivo durante as filmagens, o que trouxe uma energia real e crua às performances. O som das respirações, o eco do palco e as vozes tremendo de emoção foram mantidos nas versões finais, o que dá ao público a sensação de estar presente ali, no meio da apresentação. A diretora afirmou que isso era essencial para transmitir a vulnerabilidade das guerreiras e a intensidade de cada conquista. É por isso que, ao assistir ao filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, o espectador sente que está vivendo cada nota, cada batida, cada lágrima junto com as protagonistas. Essa imersão sonora é uma das razões pelas quais o longa continua sendo tão comentado e reverenciado. Outro aspecto fascinante de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é a forma como ele aborda os bastidores da indústria do entretenimento sem perder a ternura e a esperança. O roteiro expõe o rigor dos treinamentos, as longas horas de ensaio e a pressão psicológica que muitas jovens enfrentam ao tentar seguir carreira na música. Ao mesmo tempo, mostra o valor da amizade, da empatia e da colaboração. Cada personagem representa um tipo de força feminina diferente. Hana simboliza a liderança e a busca por autenticidade. Rumi representa a sensibilidade e a coragem de expor as emoções. Mika encarna a determinação silenciosa e o poder do renascimento. Essas três trajetórias se entrelaçam de forma simbólica, formando um retrato coletivo da juventude moderna que busca se afirmar em meio às expectativas externas. Em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, não existe uma vilã tradicional. O verdadeiro antagonista é o medo de perder quem se é. Essa escolha narrativa dá profundidade ao enredo e faz com que o público se identifique com as protagonistas. O filme também destaca o papel das mulheres na indústria cultural, mostrando que talento e sensibilidade podem coexistir com força e independência. É interessante perceber como as cenas de bastidores dialogam com a realidade de muitas artistas do K-pop que frequentemente relatam dificuldades semelhantes. Essa camada de realismo é o que torna o filme tão poderoso e relevante. Ao longo de suas quase 2 horas e meia, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, faz o espectador rir, chorar e refletir, construindo uma experiência emocional completa. Não é apenas um filme sobre música, é sobre humanidade, sobre sonhar mesmo quando parece impossível. Essa mensagem universal é o que mantém a obra viva, mesmo anos após o lançamento, e o que faz dela um verdadeiro clássico moderno. Por trás das câmeras, a preparação do elenco de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi uma verdadeira maratona. As atrizes passaram por um treinamento intensivo que durou quase 6 meses antes das filmagens começarem. Elas tiveram aulas diárias de canto, dança e interpretação, supervisionadas por profissionais da própria indústria do K-pop. Kim So-yeon, que interpreta Hana, chegou a comentar que nunca tinha dançado por mais de 4 horas seguidas antes de participar do filme e que precisou reprogramar completamente o corpo e a respiração para acompanhar o ritmo das coreografias. A diretora Kim Hye-jun queria que o elenco parecesse autêntico em cada movimento e por isso contratou coreógrafos de grupos reais, como o famoso Choi Hyun-woo, responsável por treinar artistas de grupos como BTS e Blackpink. Além das aulas de dança, o elenco também fez sessões de psicologia coletiva para fortalecer os laços e desenvolver a empatia entre as atrizes.
Essa imersão emocional permitiu que as performances ficassem mais naturais e que a amizade entre as personagens fosse sentida de verdade na tela. Durante as filmagens, muitos momentos improvisados acabaram sendo mantidos na versão final do filme, como olhares espontâneos, risadas e abraços genuínos. Esses pequenos detalhes ajudaram a reforçar o realismo e a conexão entre o público e as guerreiras. A equipe de maquiagem e figurino também teve papel essencial. Cada personagem passou por dezenas de testes de visual até encontrar o equilíbrio entre o glamour do palco e a vulnerabilidade da vida real. O cabelo, por exemplo, foi usado como elemento narrativo. As cores mudam conforme o estado emocional de cada personagem. No caso de Hannah, o rosa vibrante representa confiança, enquanto o loiro pálido simboliza momentos de dúvida e transição. Esse cuidado visual faz de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, uma obra que fala tanto com os olhos quanto com o coração, unindo estética e emoção em uma só experiência cinematográfica que continua encantando o público de todas as idades. Além da intensidade artística, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, também surpreendeu pelo impacto cultural que provocou em toda uma geração. Logo após o lançamento, milhares de jovens começaram a criar grupos de dança inspirados nas coreografias do filme. Surgiram comunidades online dedicadas a reproduzir as performances das guerreiras, com vídeos amadores que acumulam milhões de visualizações. O fenômeno se espalhou por escolas, eventos de cultura pop e festivais de K-pop em vários países. No Brasil, por exemplo, o filme inspirou o projeto Movimento Guerreiras, que incentiva meninas de periferias a aprenderem dança e canto como forma de empoderamento. Essa transformação social é uma das marcas mais bonitas deixadas pela obra. Em termos de crítica, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, foi amplamente elogiado pela imprensa internacional. O jornal The Guardian chamou o filme de um retrato moderno da resiliência feminina, enquanto a revista Variety destacou o equilíbrio entre espetáculo e emoção. O longa também foi indicado a prêmios importantes, como o Asian Film Awards e o Blue Dragon, recebendo o troféu de melhor atriz revelação para Park Eun-bi. As cenas musicais, em especial a apresentação final de Rise Like Stars, foram aplaudidas em pé durante as exibições nos festivais. Críticos compararam esse momento a clássicos do cinema musical, como La La Land e Dreamgirls, por sua força visual e emocional. O sucesso do filme consolidou o nome de Kim Hye-jun como uma das diretoras mais visionárias da Ásia, abrindo espaço para mais produções com protagonistas femininas fortes. E o mais interessante é que o público não apenas assistiu ao filme, mas também viveu sua mensagem. Muitos jovens afirmam que Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, os ajudou a lidar com inseguranças, a reencontrar a confiança e a valorizar o trabalho em equipe. É um daqueles filmes que ultrapassam a tela e passam a fazer parte da vida das pessoas, com lições que continuam ecoando muito depois do último ato. Entre os prêmios e reconhecimentos conquistados por Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, um dos mais significativos foi o de melhor trilha sonora original, concedido pela Associação Coreana de Cinema. A composição musical foi considerada revolucionária por combinar instrumentos tradicionais coreanos, como o gayageon e o jangu, com sintetizadores modernos e batidas eletrônicas de K-pop. Essa mistura criou uma identidade sonora única, que ajudou a reforçar a emoção das cenas. O filme também recebeu destaque por sua fotografia vibrante, assinada por Lee Sang-woo, que usou iluminação dinâmica para representar o crescimento emocional das protagonistas. A cada performance, a paleta de cores se transforma, refletindo o estado interno das personagens. Essa estética visual conquistou prêmios técnicos e virou referência em videoclipes e comerciais após o lançamento. Outro fato curioso é que parte do elenco fez questão de cantar ao vivo nas cenas musicais, sem playback, algo raro em produções desse gênero. Isso deu às performances uma autenticidade impressionante e encantou o público. Já os figurinos criados pela estilista Han Ji-won foram inspirados em roupas de ídolos reais do K-pop, mas com um toque cinematográfico que equilibra brilho e vulnerabilidade. Em termos de bastidores, o filme foi desenvolvido com apoio de 3 grandes estúdios asiáticos e teve consultoria de artistas do próprio meio musical, o que garantiu realismo nas representações.
O processo de gravação foi tão intenso que, ao final das filmagens, a equipe realizou uma cerimônia de encerramento tradicional coreana, agradecendo a energia do elenco e dos fãs. Kim So-yeon declarou em entrevista que esse foi o projeto mais transformador de sua carreira e que aprendeu mais sobre si mesma durante as filmagens do que em qualquer outro trabalho anterior. É essa entrega pessoal que o público sente ao assistir ao filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado. A sensação de estar diante de algo feito com verdade, dedicação e emoção genuína, que ultrapassa os limites de um simples musical para se tornar uma experiência profundamente humana e inesquecível. Hana é o coração pulsante de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado. Desde o início do filme, percebemos que ela carrega o peso da responsabilidade de ser a líder do grupo, mesmo quando não se sente pronta para isso. Sua jornada é marcada pela luta entre o perfeccionismo e o medo de falhar. A personagem representa o tipo de pessoa que sempre tenta estar no controle, mas que aos poucos aprende que vulnerabilidade também é força. A atriz Kim So-yeon entrega uma performance poderosa, equilibrando firmeza e fragilidade de maneira comovente. Em uma das cenas mais simbólicas do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, Hana está sozinha em um estúdio escuro, ensaiando passos repetidamente até desabar no chão. A câmera se aproxima lentamente, captando sua respiração ofegante e o olhar perdido. É nesse momento que ela entende que perfeição não é o mesmo que verdade. Esse conflito interno é algo que muitos espectadores se identificam, especialmente aqueles que vivem sob constante pressão para se destacar. A personagem também passa por uma evolução emocional profunda quando começa a aceitar a ajuda das amigas e entender que liderança não é dominação, mas inspiração. Sua relação com Rumi e Mika cresce conforme ela aprende a ouvir, a dividir os holofotes e a confiar. Hana é o reflexo do artista moderno que busca equilíbrio entre o sucesso e a autenticidade, e é justamente isso que torna sua história tão humana e impactante. Em Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, ela não é apenas uma protagonista, é o espelho das dúvidas e esperanças de todos aqueles que lutam para encontrar sua própria voz em meio ao barulho do mundo. Rumi, interpretada pela talentosa Park Eun-bi, é a alma sensível de Guerreiras do K-pop. Filme completo em português, explicado e analisado. Enquanto Hana simboliza a liderança, Rumi representa o coração, a emoção pura e a coragem de sentir. Desde o início, sua trajetória é marcada por insegurança e por uma voz que ela acredita ser fraca demais para o palco. No entanto, é justamente essa doçura e vulnerabilidade que conquistam o público. A personagem é uma cantora talentosa que carrega um passado difícil. Ela cresceu em um bairro humilde, enfrentando críticas e descrença até conseguir uma chance de mostrar seu talento. Em uma das cenas mais emocionantes do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, Rumi canta sozinha em uma sala de ensaio vazia, iluminada apenas por uma luz azul. A canção, chamada Echo of Me, fala sobre se aceitar mesmo quando o mundo não acredita em você. A interpretação é tão sincera que a cena se tornou uma das mais comentadas nas redes sociais, com milhares de fãs dizendo que se viram refletidos naquela música. O arco de Rumi é sobre autoconfiança e amor próprio. Ela aprende que não precisa ser perfeita para ser valiosa e que sua voz tem poder justamente por ser real. O relacionamento entre Rumi e Hana também evolui de uma rivalidade sutil para uma amizade profunda, mostrando o poder da empatia e do respeito mútuo. Em termos de atuação, Park Eun-bi entrega nuances delicadas com olhares silenciosos que dizem mais do que palavras. Sua presença é quase poética, e muitos críticos consideraram sua performance uma das mais sensíveis do cinema coreano recente. Guerreiras do K-pop, filme completo em português. Explicado e analisado, utiliza Rumi como símbolo da beleza na imperfeição, ensinando que a verdadeira força está em ser fiel a si mesmo, mesmo que a voz trema. Mika, vivida pela carismática Seo Na-kyung, traz para Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, uma energia completamente diferente. Ela é o símbolo da superação silenciosa, aquela personagem que fala pouco, mas expressa tudo com o olhar e com a dança. Mika é apresentada como a integrante mais reservada do grupo, marcada por um passado de frustrações e abandono. Antes de entrar para as Guerreiras, ela era uma dançarina solo que sofreu um grave acidente durante uma apresentação, o que quase pôs fim à sua carreira.
a dor física se somou à emocional, fazendo com que ela se isolasse do mundo artístico. Sua volta ao palco é um dos momentos mais inspiradores do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado. Em uma sequência belamente coreografada, Mika dança sozinha em um palco escuro, com movimentos lentos e intensos, simbolizando o processo de cura e reconexão com seu corpo. A trilha sonora, composta por notas de piano suaves misturadas a batidas eletrônicas, reforça a emoção do momento. A personagem ensina que não é preciso dizer muito para ser ouvida e que cicatrizes também podem brilhar sob a luz certa. Mika é o equilíbrio entre técnica e emoção, disciplina e liberdade. Sua história dialoga com muitas pessoas que já precisaram se reinventar após uma queda. Seo Na-kyung interpreta a personagem com uma naturalidade impressionante, transmitindo dor, força e esperança em cada expressão. Ao longo do filme, Mika se torna o elo silencioso que une Hana e Rumi, sendo o pilar emocional do grupo. Sua trajetória mostra que a verdadeira arte nasce quando deixamos de lutar contra as nossas imperfeições e começamos a transformá-las em movimento. Essa mensagem faz de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, uma obra que fala diretamente à alma, tocando fundo quem acredita no poder da persistência e da autotransformação. O relacionamento entre as três protagonistas de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, é o verdadeiro eixo emocional da história. Hana, Rumi e Mika não são apenas colegas de grupo, são espelhos umas das outras. O filme constrói essa dinâmica com sutileza, mostrando que a amizade verdadeira nasce do conflito, da compreensão e do apoio mútuo. No começo, existe uma tensão natural entre elas. Hana, como líder, se sente responsável por manter tudo sob controle, o que a torna rígida e perfeccionista. Rumi, por outro lado, busca aceitação e tem medo de decepcionar, o que a torna sensível e insegura. Mika, mais silenciosa, observa tudo de longe, tentando encontrar seu espaço sem se expor demais. Essas diferenças criam atritos que refletem o cotidiano real de qualquer grupo criativo. Mas conforme as dificuldades aumentam, especialmente quando enfrentam críticas e injustiças dentro da indústria, as três passam a se apoiar de forma genuína. Em uma cena marcante do filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, as três se encontram em um estúdio vazio após uma grande briga. Em silêncio, elas começam a dançar juntas, sem música, apenas sentindo o ritmo interno que as une. Esse momento simbólico representa o renascimento do grupo, mostrando que o elo entre elas vai muito além do sucesso. O roteiro trabalha essa relação com muito cuidado, equilibrando emoção e realismo. Cada gesto, cada olhar, carrega camadas de afeto e arrependimento, e isso é o que torna o trio tão inesquecível. A amizade das guerreiras é uma metáfora sobre o poder da coletividade em um mundo que valoriza o individualismo. No fim, elas percebem que o brilho de uma estrela é muito maior quando se reflete na luz das outras. É essa mensagem de união e empatia que faz de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, um filme tão tocante e inspirador. Mas as guerreiras não estão sozinhas em sua jornada. Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, também apresenta personagens coadjuvantes, muito bem desenvolvidos, que servem como espelhos e contrastes para as protagonistas. Um dos mais importantes é o produtor musical Min-ho, interpretado pelo ator Lee Jun-hyuk. Ele é o mentor do grupo, mas também um homem com suas próprias feridas. Antigo cantor que abandonou os palcos após um escândalo, Min-ho enxerga nas meninas uma segunda chance de se redimir com a arte. Sua relação com Hana é complexa, mistura admiração e rigidez. E ao longo do filme, ele aprende que o talento não deve ser moldado pela dor, mas nutrido pela liberdade. Há também Soo Jin, a empresária que inicialmente é vista como uma vilã, mas que mais tarde revela ser uma mulher presa às exigências da indústria. Sua personagem é fundamental para discutir o lado comercial do K-pop, mostrando que por trás dos holofotes há um sistema que muitas vezes esmaga sonhos em nome do lucro. No entanto, o roteiro de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, não simplifica ninguém. Cada figura tem motivações compreensíveis e até mesmo os antagonistas são tratados com humanidade. Outro destaque é o personagem Yoon Seok, o coreógrafo do grupo, vivido por Park Sung-hoon.
Ele é responsável por algumas das cenas mais emocionantes, especialmente quando ajuda Mika a recuperar a confiança após sua lesão. Esses coadjuvantes criam uma rede de apoio e conflito que dá profundidade à narrativa. O filme mostra que o sucesso nunca é resultado de um esforço isolado, mas de um conjunto de pessoas que acreditam e crescem juntas. Essa construção coletiva é um dos motivos pelos quais Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, se destaca entre as produções do gênero. Ele entende que a força da arte vem das conexões humanas e não apenas do talento individual. Conforme Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, se aproxima do clímax, a união entre as protagonistas e seus aliados se torna a peça central da trama. O grupo finalmente tem a chance de se apresentar em um dos maiores festivais musicais da Ásia, mas tudo parece desmoronar quando surgem boatos e sabotagens vindas de dentro da própria indústria. Essa parte do filme é especialmente intensa, pois combina drama e espetáculo de maneira magistral. As cenas de ensaio mostram o desgaste emocional das personagens, enquanto flashbacks revelam o que cada uma precisou sacrificar para chegar até ali. A montagem intercala lágrimas e suor com imagens do público esperando o grande show, criando uma atmosfera de pura tensão. Quando finalmente sobem ao palco, o silêncio toma conta do cinema por alguns segundos. E então, o primeiro acorde ecoa. A performance final é um dos momentos mais grandiosos de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado. Hana canta com o coração aberto, Rumi deixa as lágrimas caírem sem vergonha e Mika dança como se cada movimento fosse um grito de libertação. A canção, intitulada Light Us, representa o renascimento coletivo e a superação das sombras. O público se levanta, as luzes se acendem e a sensação é de que estamos testemunhando não apenas um show, mas um momento de cura. É impossível não se emocionar, porque o filme constrói esse desfecho com paciência e profundidade. A mensagem é clara: o verdadeiro triunfo não está nos aplausos, mas em se permitir brilhar por quem se é. Essa conclusão simbólica, somada à força visual e musical, faz com que o final do filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, fique gravado na memória de quem assiste, não apenas como entretenimento, mas como um lembrete do poder transformador da arte, da amizade e da coragem. Depois da apresentação épica, Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, nos leva a um momento de transição emocional. As luzes se apagam, o público ainda grita os nomes das meninas, mas nos bastidores o silêncio é absoluto. Hana respira fundo, ainda com as lágrimas escorrendo, enquanto Rumi se senta no chão, exausta, e Mika observa o palco vazio com um misto de alívio e saudade. Esse trecho do filme é extremamente simbólico. É o instante em que o sonho se encontra com a realidade. Pela primeira vez, as guerreiras percebem que conquistaram algo que vai além da fama. Elas tocaram o coração de milhões de pessoas sendo autênticas. A diretora faz questão de mostrar o contraste entre o brilho das luzes e o vazio do camarim, destacando que o sucesso tem duas faces. Essa sequência, falada de forma simples e poética, reflete o amadurecimento das personagens. Hana entende que não precisa mais carregar o grupo sozinha. Rumi finalmente aceita suas imperfeições como parte da beleza do que faz. E Mika, que sempre teve medo de falhar, descobre que o verdadeiro valor está em continuar dançando mesmo quando o mundo parece parar. O filme completo em português Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, transmite com perfeição essa virada emocional. O público sente o cansaço, mas também a serenidade de quem realizou algo maior do que qualquer prêmio. As meninas saem do camarim de mãos dadas e a câmera acompanha seus passos lentos pelo corredor até a saída do palco. Do lado de fora, o sol começa a nascer. Uma metáfora direta para o novo ciclo que está apenas começando. A trilha sonora suave que toca ao fundo, com notas de piano e violino, reforça a sensação de paz depois da tempestade. É uma transição belíssima, que mostra que o verdadeiro final de uma jornada não é o aplauso, mas o recomeço com um novo olhar sobre si mesma. Esse momento faz o público respirar junto com as guerreiras, num sentimento de empatia e conquista compartilhada que define o espírito de Guerreiras do K-pop. Filme completo em português, explicado e analisado. Logo após o sucesso da apresentação,
O filme Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, muda o ritmo, mergulhando nas consequências da fama e na nova realidade das protagonistas. As redes sociais explodem, as músicas do grupo atingem o topo das paradas, e as guerreiras são convidadas para programas de TV, campanhas e turnês internacionais. Mas em meio a esse turbilhão, o roteiro mostra o lado humano por trás das manchetes. Hana, a líder, enfrenta um conflito interno entre continuar na estrada e dedicar tempo a si mesma. Ela começa a questionar o custo emocional de estar sempre sob pressão. Já Rumi, antes tímida e insegura, se transforma diante das câmeras, mas luta para manter sua essência em meio à exposição. Mika, por sua vez, tenta se reconectar com sua família e suas origens, mostrando que o sucesso não apaga as feridas do passado. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, faz um retrato realista da fama moderna, abordando temas como saúde mental, solidão e identidade. Há uma cena tocante em que as três, mesmo em quartos diferentes de hotel, começam a cantar juntas pelo telefone a mesma música que as uniu no início da carreira. Essa sequência mostra que, apesar das distâncias físicas e das pressões externas, o elo emocional entre elas continua intacto. O público se identifica com esse sentimento de querer pertencer, de não perder quem se é em meio às expectativas do mundo. Além disso, o filme insere pequenos detalhes visuais, como os reflexos em espelhos e janelas, para simbolizar as múltiplas versões de cada personagem. É uma escolha estética poderosa que eleva a experiência emocional. O impacto dessa fase da história é enorme porque traz uma reflexão madura. O sucesso pode ser deslumbrante, mas o que realmente sustenta alguém é o vínculo com o que é verdadeiro. Guerreiras do K-pop. Filme completo em português, explicado e analisado, se destaca por não romantizar o estrelato, mas mostrar que a luz mais bonita é a que vem de dentro. À medida que o tempo passa, o grupo das guerreiras começa a evoluir artisticamente. Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado, dedica uma parte inteira a mostrar o processo criativo do novo álbum das protagonistas. E é aqui que o público mergulha na essência da arte delas. As cenas de estúdio são vibrantes, cheias de energia, improviso e emoção. Vemos Hana compondo melodias ao piano, Rumi escrevendo letras inspiradas em suas experiências e Mika criando novas coreografias que misturam dança contemporânea e movimentos tradicionais coreanos. O diretor aproveita essa fase para revelar como o grupo busca reinventar o K-pop de dentro para fora, quebrando padrões e apostando em autenticidade. A narrativa é tão detalhada que o espectador sente que está dentro do estúdio, ouvindo cada nota, acompanhando cada batida. O som ambiente é natural, o clique dos instrumentos e o eco da voz criam uma atmosfera quase documental. O filme completo em português, Guerreiras do K-pop, explicado e analisado, não apenas mostra o glamour da indústria, mas o trabalho árduo e as vulnerabilidades que existem por trás de cada hit. Em uma das melhores sequências, as três discutem sobre a direção criativa do novo single, um diálogo intenso e verdadeiro sobre arte, autenticidade e responsabilidade com os fãs. Esse conflito interno é o que torna o grupo tão humano e inspirador. Cada uma defende sua visão com paixão, mas no fim percebem que o equilíbrio vem da união das diferenças. O álbum que nasce desse processo se chama Rise Again e representa exatamente isso. O renascimento das guerreiras em um novo estágio de maturidade. Quando o disco é lançado, a resposta do público é imediata. Não apenas por causa das músicas, mas porque todos percebem que existe verdade em cada verso. Essa parte do filme reforça o tema central de Guerreiras do K-pop, filme completo em português, explicado e analisado. A arte é o espelho da alma, e o público só se conecta de verdade quando sente a honestidade por trás da performance.